Olá, eu sou a professora Sandra Bonfá. A partir de hoje, vocês vão me ver aqui trabalhando a matemática do 5º ano. Atualmente, eu trabalho na escola Anália Franco, com 5º ano de manhã e à tarde. Ok? Então, vamos lá como vai ser a nossa aula. Primeiramente, nós teremos uma rotina. Na nossa rotina, vocês vão se acostumar com ela. Nós temos a primeira parte em que vocês começam assistindo a videoaula, que é essa que nós estamos fazendo. Se você puder dar uma pausa no vídeo, se estiver gravado, nós vamos abrir o livro na página 210 e vamos começar a unidade 3 do nosso caderno impresso, tá? Depois nós continuaremos assistindo o vídeo com a complementação da nossa aula. Logo após todas as explicações, haverá exercícios em que vocês poderão fazer em casa ou aonde você puder, desde que você não saia para a rua. Lembre-se que nós estamos num período em que não podemos sair. Depois haverá ainda um tira-dúvidas que você pode fazer com a sua professora. O canal, para isso, ela vai conversar com você direitinho. Não precisem ficar preocupados, tudo vai correr normalmente. E vai ser uma delícia fazer essas aulas. Então, vamos lá. O que nós vamos começar hoje? Na unidade 3 do seu caderno impresso, nós temos o capítulo 3, o ábaco, a nossa primeira máquina de calcular. Há muito tempo atrás, e ninguém sabe onde nem como, ela foi inventada, mas ela é uma máquina de calcular produzida pelo homem. Já nos tempos antigos, desde a época dos romanos, já se utilizava como uma calculadora. Hoje, pelo mundo, existem vários tipos de ábaco, tá? No Japão e na China, ainda se usa nos dias de hoje porque eles mantêm a tradição, ok? Vocês vão ver que o ábaco é uma peça muito simples. Na nossa escola, vocês já conhecem esse tipo de ábaco. É o ábaco vertical. O ábaco vertical, ele contém pinos. Em cada pino, nós temos 10 peças, tá? Essas peças são separadas pela ordem do sistema de numeração decimal. Então, nós temos aqui a casa da unidade, a casa da dezena, da centena e da unidade de milhar. Nós temos outras casas no sistema de numeração decimal que nós não vamos utilizar no 5º ano. Nós vamos estudar até a unidade de milhar, ok? Agora nós chegamos na hora do jogo, o Nunca 10. Infelizmente, eu estou sozinha aqui e eu não tenho com quem jogar. Quando nós retornarmos às aulas lá na escola e que os seus colegas estarão por lá, a sua professora fará com vocês em sala o jogo do Nunca 10. Mas ele não é novidade para ninguém. O jogo Nunca 10 nós já fizemos em outras séries. Nós começamos com o Nunca 12 e chegamos no Nunca 10. Nós vamos fazer nessa unidade o jogo novamente do Nunca 10. O que significa o jogo do Nunca 10? Só para a gente relembrar, vocês já fizeram isso. Então, vamos lá ao nosso ábaco. No jogo do Nunca 10, nós vamos utilizar um ábaco e também vamos utilizar 2 dados. Com esse dado, a soma dos números que saírem nos dados, nós vamos colocar no ábaco. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu tirei o número 5 e tirei o número 6. Eu tenho a total de 11, mas aqui eu só tenho 10 peças. Então, vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas o que nós falamos? O jogo chama Nunca 10. Eu tenho que trocar esta peça por uma peça da dezena. Então, eu tiro as 10 pecinhas da unidade, coloco uma da dezena. Uma dezena, 10. E a soma de 6 e 5 do meu dado, 11. Então, eu vou ter aqui uma peça vermelha e uma peça verde. E aí, eu tenho o número 11, ok? Então, vamos lá. Esse jogo nós vamos fazer na sala. Agora, nós vamos passar, então, para o Resolvendo Problemas. No Resolvendo Problemas, ele dá um exemplo para vocês. Nós temos ali, num primeiro momento, uma quantidade de peças. Vou pedir um favorzinho para vocês e eu quero que vocês façam isso todas as vezes que tiver um ábaco. Quando nós tivermos um ábaco, nós vamos colocar o número embaixo equivalente a cada pino que está ali no desenho. Então, no primeiro momento, nós temos 8 pecinhas verdes. Coloque embaixo
do pino o número 8. O que nós temos debaixo da dezena? Não tem nenhuma peça. Então, coloque ali para mim o número 0. E depois, na casa da centena, nós temos 2 peças amarelas. Coloque para mim o número 2. Que número que nós formamos? O número 208. Então, eu tenho 208 unidades. Vamos agora para o segundo momento. Eu tenho 2 peças verdes. Coloca para mim o número 2 debaixo da casa da unidade. Na dezena, eu tenho uma peça vermelha. Coloca para mim o número 1. E na casa da centena, nós temos 5 pecinhas amarelas. Coloca para mim o número 5. Eu formei que número? 512. Isso mesmo, 512 unidades. Vamos agora para o terceiro momento. Eu tenho 4 pecinhas verdes. Coloca para mim o número 4 embaixo da unidade. Na casa da dezena é o vermelho, tenho 5 peças, coloco o número 5. Na centena eu tenho 2 peças amarelas, coloco o número 2. E na unidade de milhar eu tenho uma peça azul, coloco o número 1. Que número nós formamos? 1.254 unidades. Então vamos lá, agora nós temos que responder as perguntas. Qual é o maior número de peças que pode permanecer em cada pino do ábaco? Lembra, eu disse que o jogo chama Nunca 10. Então, quantas peças eu posso colocar num pino? O total de peças. Isso mesmo, se você respondeu 9, você acertou. E por que eu posso colocar somente 9? Nós fizemos isso aqui agora, porque quando nós completamos 10, eu tenho que trocar por uma peça da casa seguinte. Vamos à segunda pergunta. No total, quantas peças verdes foram necessárias para se chegar ao registro do segundo momento? Vamos relembrar uma coisa. Para fazer o segundo momento, eu não fui trocando as minhas peças verdes até chegar à centena? E eu disse para vocês que número nós formamos? 512 unidades. Então, quantas pecinhas verdes eu precisei para responder no segundo momento? Parabéns, se você respondeu 512 pecinhas verdes, você acertou. Na terceira pergunta, no total, quantas peças verdes foram trocadas para se chegar ao registro do terceiro momento? Lembra da resposta anterior. Que número nós formamos no terceiro momento? 1.254 unidades. Quantas pecinhas verdes eu precisei? Parabéns, você já está sabendo. 1.254 pecinhas verdes. Vamos lá. Completando o nosso exercício agora. O que nós precisamos comparar? Vocês estão lembrados que no quinto ano nós vamos trabalhar muito com essa situação que é a decomposição dos números. E neste caso, ele está trazendo para você já como é feita essa decomposição. Olha o exemplo. O nosso exemplo está aqui na primeira linha. É o primeiro momento do jogo, 208. O que significa 208? Significa, lá no grupo amarelo, que o número 2... eu precisei de ter 2 vezes o 10. Então, olha embaixo. 2 vezes 10 vezes 10, nós temos o número 200. E na dezena, teve algum número? Não. Então, ele colocou aqui embaixo. 0 vezes 10, 0. Vamos lembrar uma coisa, quinto ano. Todo número que eu multiplico por 0 é 0. Na unidade, nós tivemos 8 pecinhas. E não é unidade? 8 vezes 1, 8. Somamos tudo isso, 200 mais 0 mais 8, 208. Agora, você vai fazer no seu caderno esses 2 outros momentos, o segundo momento e o terceiro momento, igualzinho o exemplo do primeiro momento, ok? Embaixo, como é que nós vamos representar? Nós vamos repetir aquilo que está escrito ali em cima. Então, vamos lá, aqui no quadro. O número 208, ele colocou 2 vezes 10 vezes 10 é o número 200. É muito importante que vocês separem essa multiplicação e já coloquem o resultado, para que você não se confunda. Mais 0 vezes 10, estou falando da dezena.
mais 8 vezes 1. 8. Isso aqui você vai fazer no segundo momento e no terceiro momento e vai repetir aqui nas respostas. Só um exemplo. O número 512, eu coloquei ele na centena, no amarelinho. Então, ele vai ficar 5 vezes 10 vezes 10, que me dá o número 500. Professora, você vai fazer todo o exercício? Não, só estou dando um exemplo para vocês. Continue agora com a sua atividade. Vamos lá, a nossa atividade 1. Na atividade 1, nós precisamos usar o ábaco. Em casa, você vai falar para mim, eu não tenho ábaco, professora, como eu vou fazer o exercício? Eu vou ensinar vocês a desenhar o ábaco e nós vamos fazer a atividade desse jeito mesmo, tá bom? Alguns exercícios do seu caderno também tem já um desenho do ábaco vazio para que a gente possa resolver a atividade. Esse aqui é uma explicação. Então, vamos lá. Nós temos uma situação aqui, 1.314 mais 1.706. O que nós vamos fazer? Aqui no meu ábaco, eu vou colocar o número 1.314. Então, vamos lá. 1.000, 3 pecinhas na casa da centena, 1 pecinha na casa da dezena e 4 pecinhas na casa da unidade. Conseguiram enxergar o número 1.314 no ábaco? Agora, nós vamos fazer a soma do número 1.706. Como é que nós vamos fazer essa soma? Por partes. Então, eu preciso somar primeiro aqui na unidade, não é assim que nós começamos? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 6 pecinhas verdes e vou colocar aqui na minha unidade. Pode ficar assim? Lógico que não, professora. Eu não posso colocar 10 peças. Então, o que eu tenho que fazer? Vou trocar todas essas peças que deu a minha soma por uma peça da dezena. Certo? Agora, no número 1.706, tem número na dezena para eu somar? Não, então eu não vou acrescentar nenhuma peça. Vamos para a centena, tem o número 7. Eu vou acrescentar 7 peças no meu número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ficar com 10 peças? Não, aqui também não. Então, o que eu vou fazer? Trocar todas as minhas peças amarelas por uma peça azul. E agora eu ainda tenho um número na unidade de milhar. Vou acrescentar mais um número na unidade de milhar. Pronto. Essa é a nossa soma. Vamos ver o resultado? 3 pecinhas na unidade de milhar. Vamos lá, então. Três peças na unidade de milhar, nenhuma peça na centena, 2 peças na dezena e nenhuma peça na unidade. Tudo isso que nós fizemos até agora, você tem aí no seu caderno, o passo a passo de como eu montei essa operação. Como é que você vai resolver isso? No próximo exercício. Nesse exercício, você já tem desenhado um ábaco e você vai fazer bolinhas aí na unidade, como eu fiz. Faça a lápis para que você possa substituir as peças. Então, você monte esse ábaco que você tem aí, primeiramente, com o número 1.314, como eu fiz. Depois, você vai acrescentar os números e colocar o resultado que nós chegamos aqui pelo nosso ábaco, ok? Vamos lá. Agora é você que vai fazer esse exercício. O que vocês terão para fazer essa atividade? Vocês já têm um ábaco desenhado para que você possa realizar a atividade do jeito que nós fizemos. Então, primeiramente, você vai desenhar no seu ábaco o número inicial da sua operação. Ah, professora, será que eu fiz certo? Todo mundo, todo aluno sabe que nós podemos fazer a prova real. Depois que você fizer a sua continha no ábaco, faça a prova real, faça a sua soma com algoritmos mesmo da matemática, para ver se você acertou tudo direitinho, ok?
esse exercício é diferente. Nós temos uma operação aqui. E você vai ter 4 alternativas. Como é que você vai saber se está certo? Ah, não sei, professora. Vocês vão fazer como eu falei no começo da nossa aula. Em cada ábaco aqui, você vai colocar o número equivalente embaixo do ábaco. Então, não tem nenhum pino? Coloca o número 0. Aqui tem 3, coloca o número 3. Faça isso em todos os ábacos e depois você confere a sua continha e assinale a alternativa correta, ok? Não se esqueça, se você tiver dúvida, não faça com dúvida, converse com o seu professor. Hora da tarefa. Vamos lá? No seu caderno, nós temos a parte em casa. E relacionado à nossa primeira aula, nós teremos o exercício número 1 e também teremos o exercício número 2, que vocês vão fazer exatamente como nós fizemos no nosso jogo, simulado, ok? Se você tiver dúvida em relação à sua tarefa, converse antes com o seu professor para que você faça bem direitinho. Tá legal? Agora não precisa do ábaco. Nós chegamos num exercício em que vocês vão fazer as adições utilizando o algoritmo mesmo. O espaço, talvez, do seu caderno impresso não seja suficiente. Então, para essa atividade, eu aconselho que você faça no seu caderno de sala, que vai ficar muito mais bonitinho. Faça tudo com muito capricho, porque seu professor vai adorar. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos lá? Nós assistimos a nossa videoaula, vocês vão encontrar um joinha. E olha que a nossa joinha está usando máscara. Demos a pausa, fizemos a leitura da nossa apostila? Fizemos, joinha. Assistimos o conteúdo todo da nossa aula de hoje? Assistimos, joinha. Mas ainda nós não fizemos a nossa atividade nem a nossa tarefa. Procure orientações sempre com seu professor em caso de dúvida. Do contrário, a gente se vê na próxima aula.